Oi gente, tudo bem com vocês? O que é, para que serve e como utilizar o EBITDA quando o assunto é análise de empresas? Bom, esse vídeo aqui talvez fique um pouquinho amplo, seja muito bem-vindo, meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários e aqui no canal a gente fala sobre buy and hold, sobre construção de patrimônio na bolsa para o longo prazo. Mas se você é um estudante de contabilidade ou se você é administrador de alguma empresa, tá um pouquinho perdido, quer clarificar um pouquinho melhor essas ideias na sua cabeça, seja muito bem-vindo ao canal, considere se inscrever para você fazer parte aqui da nossa comunidade. E bom, o EBITDA é um indicador muito simples, mas para a gente entender ele, eu decidi separar esse vídeo aqui em algumas partes fundamentais. Primeiramente, o que é o EBITDA, o que significa o EBITDA, entender se o EBITDA ele é melhor do que o lucro líquido para a gente fazer uma análise de uma determinada empresa. Afinal de contas, quem que utiliza o EBITDA na prática? A gente vai ver também um exemplo do EBITDA de algumas empresas. E para finalizar, a gente vai fazer um resumo e uma conclusão. Então vamos para a primeira parte aqui, o que é o EBITDA. Para você entender o que é o EBITDA, você precisa entender que quando a empresa divulga os seus resultados através das demonstrações financeiras, a gente tem 5 demonstrações financeiras obrigatórias aqui no Brasil. São elas a demonstração de resultado do exercício, que é a mais importante, que é onde o EBITDA tá. A gente tem o balanço patrimonial, demonstração do fluxo de caixa, demonstração da mutação do patrimônio líquido e a gente tem as notas explicativas, que é o material que vai abordar em detalhes todas as linhas dessas outras 4 demonstrações financeiras. Fábio, eu não sei nada de contabilidade, tô perdido, nem sei o que é uma demonstração financeira. Fica tranquilo, porque você vai entrar agora lá no link da descrição, vai baixar o meu e-book gratuito, Aprenda o Buy and Hold, o guia definitivo. Lá você vai ter um panorama geral sobre essas demonstrações financeiras, como analisar cada uma delas, o que cada uma delas significa. E você também vai ter acesso a aulas práticas dentro do e-book, acompanhando todo o material. Então não perde, vai lá, faz o download, pausa o vídeo aqui, depois você volta pra gente continuar conversando. Bom, conforme eu já falei, o EBITDA ele fica dentro da DRE, que é a demonstração de resultado do exercício. A DRE é a demonstração financeira mais importante, porque ela mostra pra gente tudo que a empresa teve de receita das suas vendas e quanto que a empresa apurou de lucro líquido no final do dia. Então essa é uma demonstração financeira que a gente começa na receita, ou seja, a empresa apura tudo que ela teve de receita em um determinado período, seja num trimestre, um semestre ou até mesmo em um ano. E a gente vai tirar todos os gastos que a empresa teve até chegar no lucro líquido, que é o que sobrou para a empresa. E esses gastos que a empresa tem, eles possuem naturezas diferentes. Por exemplo, pode ser um gasto referente às operações da empresa, pode ser um gasto referente a um pagamento de juros da dívida, por exemplo, pode ser um gasto referente a pagamento de imposto. Esses gastos, eles têm origens diferentes e finalidades diferentes. Na DRE, eles são organizados de forma mais ou menos junta. Então a gente começa a DRE na receita, a gente tira o custo dos produtos vendidos pela empresa, a gente chega no lucro bruto. Depois do lucro bruto, a empresa ainda tem alguns outros gastos que são referentes a despesas como, por exemplo, de vendas, de pagamento dos funcionários, despesas gerais, de marketing, despesas administrativas, que são as despesas referentes à operação da empresa. E quando a gente apura todas essas despesas, a gente chega no que a gente chama de lucro operacional. Então a metade da DRE, ela tá mostrando pra gente o lucro das operações dela, independente da forma como ela é financiada. Se ela é financiada através de dívida, se ela é financiada através de capital dos sócios, se ela faz um equilíbrio entre dívida e patrimônio dos acionistas, isso entra na parte do resultado financeiro. Depois do resultado financeiro, a gente chega no lucro antes do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. A gente apura esses dois impostos, que são em função do resultado que a empresa teve. E aqui no Brasil, hoje, para a maioria das empresas, é de 34%. E a gente chega finalmente no lucro líquido, que é aquilo que sobrou efetivamente para a empresa. Então repare que a DRE, ela primeiro diz pra gente como que tá a saúde do negócio da empresa, chegando na parte operacional, e depois a gente vê como que tá a saúde financeira da empresa, que é referente ao pagamento de juros, e depois, ali nos finalmente, a gente tem o pagamento do imposto sobre o resultado, sobre o lucro líquido, e a gente chega finalmente no nosso lucro líquido efetivo. Então o EBITDA, ele nada mais é do que um ajuste que a gente faz nessa linha do lucro operacional. Tá, Fábio, mas o que EBITDA quer dizer mesmo? EBITDA é a abreviação para inglês de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ou em português, LAGIDA, lucro antes dos juros, dos impostos, da depreciação e da amortização. Então reparem que o EBITDA nada mais é do que o lucro operacional da empresa sendo ajustado pelas despesas de depreciação que a empresa teve. E é importante destacar que o EBITDA, diferente de todas essas outras linhas que eu mencionei para vocês, ela é uma linha não padronizada. Não existe um padrão contábil de como que o EBITDA é calculado, ou seja, como esse lucro operacional ele é ajustado pelas despesas de depreciação e amortização. Porque o EBITDA no final do dia ele é uma informação gerencial que acaba em alguns casos representando melhor o efetivo resultado operacional de uma determinada empresa. E é aí que a
gente vai para nossa segunda parte do vídeo. Tá bom, Fábio, mas o que significa o EBITDA? E qual a diferença dele pro tal lucro operacional que tá mostrando quanto que a empresa tá tendo de lucro dos seus resultados, das suas operações? O EBITDA nada mais é do que a gente somar de volta as despesas de depreciação que estavam ali dentro das despesas de vendas gerais administrativas, algumas vezes em parte do custo dos produtos vendidos, mas que não tiveram efeito caixa efetivo. Como assim, Fábio? Por exemplo, a empresa tem um carro, ela utiliza esse carro para transporte dos seus funcionários, por exemplo, dos seus diretores, dos seus gerentes ou dos seus funcionários de uma forma geral. Ou até mesmo você pode ser uma empresa de aluguel de carros, como por exemplo Localiza, Movida, que são listadas na bolsa. E a contabilidade, ela padroniza através das suas normas como que esses ativos devem ser depreciados. A gente já vai dar aqui alguns exemplos, mas o carro, por exemplo, ele tem que ser depreciado em um período aproximado de 5 anos. Ou seja, você vai pegar, vamos supor que o carro custou 100 mil reais para a empresa, você vai lançar uma despesa de 20 mil no primeiro ano, de 20 mil no segundo ano, 20 mil no terceiro, 20 mil no quarto, 20 mil no quinto, até esse valor chegar a zero. Só que a gente sabe que apesar do carro se depreciar, ele não chega depois de 5 anos com um valor zero. Isso porque a contabilidade e as normas, elas são sempre muito agressivas no sentido de serem prudentes em relação ao reporte de resultados. Então, como essas despesas de depreciação, elas são muito pesadas, quando você olha para o resultado operacional da empresa, aquele resultado ele está minorado. O resultado operacional real, ele é um pouco maior do que isso. E é aí que entra o EBITDA, que é um ajuste no lucro operacional em função dessas despesas de depreciação e amortização. E aí cada empresa vai fazer esse ajuste do jeito que ela julgue mais coerente conforme o próprio negócio dela. Porque a gente sabe que os carros, apesar de não se depreciarem 20% ao ano, eles têm sim uma depreciação nos primeiros 5 anos, que pode ser de 30%, 40% do valor do veículo. Enfim, então cada empresa vai reportar o EBITDA e por isso ele não é padronizado da forma como ela julga gerencialmente que o resultado operacional dela é mais bem representado. Então essa é a diferença do EBITDA para o EBIT, que é o resultado operacional puro contábil padronizado, que a gente chega ali depois de tirar o custo dos produtos vendidos e as despesas de vendas gerais administrativas. Em relação ao lucro líquido, qual que é a diferença? A diferença é que do resultado operacional EBIT para o lucro líquido, a gente vai colocar ainda o resultado financeiro, onde basicamente vão ser as despesas de pagamento de juros que a empresa tem, das dívidas que ela contratou, caso ela tenha dívida, e o pagamento dos impostos referente a esse resultado, chegando lá embaixo no nosso lucro líquido. E a gente vai para a nossa terceira parte do vídeo agora. Beleza, Fábio, mas o EBITDA é melhor de ser usado do que o EBIT? Que é melhor de ser usado do que o seu lucro operacional? Aqui não existe resposta fechada e isso vai depender muito de empresa para empresa e vai depender muito do que você está analisando. Mas eu queria separar a primeira diferença de EBIT pro EBITDA, a diferença prática, e o lucro líquido. Porque tanto o EBIT quanto o EBITDA estão dizendo pra gente informações sobre o negócio da empresa, a operação que ela tem, essa operação é lucrativa, essa operação dá prejuízo, qual que é a margem de resultado dessa operação, ou seja, quanto que o EBIT ou o EBITDA representa da receita da empresa, ou seja, para cada 100 reais que a empresa vende, quanto que sobra de resultado operacional para ela. Então, esses dois indicadores, eles são equiparáveis. O lucro líquido já tá lá embaixo, tem outras despesas financeiras, despesas de impostos, então são coisas bastante diferentes. Mas vamos falar aqui de EBIT e EBITDA. O próprio Warren Buffett, o mago de Omaha, e o seu sócio Charlie Munger, que são investidores que têm mais de 80 anos de bolsa, falam que o EBITDA é uma medida inútil. E o próprio Charlie Munger fala que as despesas de depreciação e amortização, elas são despesas muito reais. E que, querendo ou não, eventualmente elas vão acabar sendo repostas mais cedo ou mais tarde, então é importante a gente já contabilizar elas desde o começo, usando ali o nosso EBIT, o nosso lucro operacional, de forma padronizada. Mas por um lado, se o EBITDA ele está subestimando a depreciação dos ativos, o EBIT ele está superestimando a depreciação dos ativos. É importante entender que existe um equilíbrio real entre esses dois indicadores. Só para dar aqui alguns exemplos além do carro que eu dei anteriormente, a gente tem tratores sendo depreciados ao longo de 3 anos, a gente tem as mobílias de escritório sendo depreciadas por 7 anos, os maquinários de agricultura sendo depreciados também ao longo de 7 anos, ou seja, você sabe que depois de 7 anos a escrivaninha vai estar lá funcionando, ela vai ter que ser reposta. Muitas vezes um móvel de uma determinada empresa dura ali 15, 20 anos, mas contabilmente a gente tem que depreciar ao longo de 7 anos. Então, benefícios que você fez em um determinado terreno tem que ser depreciado em 15 anos, prédios de fazenda são depreciados ao longo de 20 anos, propriedades residenciais ao longo de 27,5 anos, e escritórios e imóveis não residenciais tendo que ser depreciados ao longo de 31 anos e meio. Então a gente percebe que o EBIT ele é muito conservador. E muitas vezes o EBITDA, se a empresa coloca de volta toda a depreciação, que eventualmente vai ter que ser reposta, ele pode ser também bastante majorado. É importante entender que existe essa diferença entre os dois. Agora, quando você está analisando uma empresa, o que eu acho mais importante do que de fato você está olhando o EBITDA ou você está olhando o EBIT, é você estar comparando como que o EBIT está evoluindo ao longo dos anos e como que o EBITDA está sendo
evoluído também ao longo dos anos. E quando você vai comparar uma empresa com a outra, você sempre compara EBITDA com EBITDA e EBIT com EBIT. Então, se você seguir essa lógica e saber dessa distorção entre o EBIT para o EBITDA e o que cada um quer dizer, você vai estar sempre tendo o maior número de informação possível. E aí a gente chega na nossa próxima parte do vídeo, que é quem inventou o EBITDA, da onde apareceu esse indicador contábil não padronizado e quem começou com essa história toda. O EBITDA foi inventado por uma pessoa que você provavelmente nunca ouviu falar, mas que impactou toda a indústria de investimentos para sempre, porque esse indicador passou a ser bastante utilizado, e o nome dele é John Malone. John Malone hoje tem uma fortuna estimada de 7 bilhões de dólares, é proprietário de vários negócios, de fazendas, de terrenos, e o John Malone inventou o EBITDA ali perto da década de 70, quando ele era proprietário de uma empresa de TV a cabo, que futuramente inclusive foi vendida pela AT&T por 48 bilhões de dólares. Ele não era o único dono, mas na época ele estava empenhado em fazer a empresa crescer de forma bastante agressiva, fazendo investimentos muito altos e a empresa crescendo de forma bastante acelerada. No entanto, ele também estava determinado em fazer a empresa pagar a menor quantidade de impostos possível. Lembra que eu falei para vocês que os impostos incidem sobre o resultado das empresas? Aqui no Brasil a gente tem o IRPJ e a CSLL, mas lá nos Estados Unidos a gente tem um imposto equivalente que é o Corporate Taxes, que tem uma alíquota bem menor, mas que também incide sobre o resultado da empresa. Pois bem, o que ele pensou? Ele falou, bom, se eu fizer muitos investimentos, ou seja, comprar equipamentos, comprar máquinas, comprar móveis, expandir a empresa, eu vou ter uma quantidade bem grande de despesa de depreciação. E essa despesa é uma despesa que contabilmente ela entra na demonstração financeira e ela vai impactar o meu lucro líquido. Então, quanto menor for o meu lucro no período de expansão, menos imposto eu vou pagar. E foi exatamente isso que ele fez. Então, ele começou a investir de forma bastante agressiva, a empresa começou a ter muita despesa de depreciação e amortização, o lucro líquido quase zero, e o que ele queria reportar para os seus investidores era o seguinte: olha pessoal, o lucro líquido está quase zero, mas a nossa geração de resultado ela é maior do que essa que a gente está reportando, porque a depreciação e a amortização ela está sendo muito majorada como ela é contabilmente. Vamos desconsiderar ela e ver quanto que a empresa está gerando realmente de resultado das nossas operações. Então ele acabou convencendo os investidores a ignorar um pouco mais essa parte contábil e focar um pouco mais nessa parte gerencial do EBITDA. E quem usa o EBITDA? Basicamente todo o mercado, seja você um investidor de private equity, seja você no sell side, seja você no buy side, seja você fazendo valuation em qualquer lugar que você esteja, seja você simplesmente analisando uma empresa, você que atua e você que precisa com a parte de análise de resultados da empresa vai eventualmente esbarrar nesse indicador. E por que o mercado, de uma forma geral, ele foca muito mais no EBITDA do que no lucro líquido? Isso é bastante importante porque o EBITDA, ele basicamente, conforme a gente já falou, ele é o coração da DRL, é o coração da empresa. Ele mostra pra gente se as operações da empresa são viáveis, se as operações das empresas são lucrativas e o quão lucrativas elas são. Porque depois disso, a outra parte da gente resolver é muito mais fácil. Se a empresa for muito endividada, a empresa pode utilizar essa geração de caixa operacional para quitar as dívidas. E lembrando que o endividamento não impacta o EBITDA. O resultado financeiro vem depois do lucro operacional. Independente da forma como a empresa está se financiando, isso não vai impactar o EBITDA. E por que essa parte da estrutura de capital da empresa não é tão importante? Porque resolver a parte financeira é muito mais importante do que resolver a parte operacional. Se o seu negócio, se o seu business não dá lucro, não importa se você tem muita dívida, se você tem pouca dívida, se você usa capital do sócio, se você usa capital de terceiros, a sua empresa provavelmente vai falir. Então, entender como estão os negócios e a operação da empresa é muito mais importante do que entender se a empresa está muito endividada ou pouco endividada. Mesmo porque a empresa pode utilizar várias ferramentas para diminuir o seu nível de endividamento. Por exemplo, ela pode usar a própria geração de resultado das operações para ir quitando a dívida e diminuindo o tamanho dela. A empresa pode, por exemplo, emitir mais ações no mercado, usar esse dinheiro que foi captado para pagar a parte da dívida. Então, reestruturar a parte financeira da empresa é muito mais fácil e é óbvio que existe um certo trabalho da empresa caso ela chegue numa situação de muita alavancagem, mas é muito mais fácil ser resolvido do que uma empresa que não gera resultado naturalmente das suas operações. Então é por isso que normalmente o foco está muito maior no EBITDA do que lá embaixo no lucro líquido. Na parte da estrutura de capital, tem um vídeo aqui do canal que eu explico mais em detalhes, onde eu falo sobre por que as empresas têm dívida, por que as empresas não quitam as dívidas. Eu me perguntava muito isso quando eu comecei a investir. Lá em 2008, comecei a ler os primeiros balanços, eu falava, a empresa tem caixa, por que ela não quita a dívida? A empresa gera muito caixa, por que ela não quita essa dívida? Por que faz sentido para as empresas terem dívida? Isso acontece porque existe um benefício fiscal quando a empresa toma dívida, porque os juros da dívida, conforme a gente já viu, impactam aqui o resultado financeiro da DRE e, consequentemente, o lucro líquido da empresa também é menor. Então, quando uma empresa se financia através de dívida, ela indiretamente paga menos imposto do que se ela se financiasse puramente com o capital dos sócios. E esse efeito faz com que, quanto maior a dívida da empresa, maior o valor de mercado que ela tem, conforme está indicando aqui nesse gráfico, e conforme foi tratado pelos professores Modigliani e Miller, e ficou conhecido também
também pelo teorema de Modigliani e Miller. Então a empresa vai aumentando o seu endividamento, ela vai aumentando o valor que ela tem, puramente por estar contratando mais dívida. Mas existe um limiar, um limite, que seria a alocação ótima de dívida da empresa, a partir do qual, se a empresa tomar mais dívida, ela acaba perdendo valor. Isso porque se uma empresa está com muita dívida financeira, pode acontecer dela quebrar, pode acontecer dos credores exigirem as garantias reais, e a empresa vai ter que arcar com um grande custo de reestruturação societária. Isso faz com que o valor dela comece a diminuir. Então, para toda empresa existe um nível ótimo de endividamento. Eu falo sobre isso nesse vídeo que eu indiquei, dá uma olhadinha, porque lá a gente entra mais em detalhes. Então vamos ver aqui um exemplo da Amazon, que foi uma empresa que fez exatamente isso que o John Malone fez, só que numa realidade muito mais recente. Reparem ali que de 2007 até mais ou menos 2015, o EBITDA da empresa ele era muito maior do que o EBIT, o resultado operacional, e o lucro líquido da empresa era muito pequenininho. A empresa inclusive deu prejuízo contábil em 2012 e em 2014. Só que conforme a receita da empresa foi crescendo a partir de 2015, 16, 17, 18, o EBITDA foi crescendo de forma bastante expressiva, obviamente o EBIT também, e o lucro líquido da empresa começou a aparecer de forma bastante expressiva também. Então, normalmente, um ponto que é importante destacar é que as empresas de crescimento, de uma forma geral, e no caso da Amazon, o que ela fez foi contratar muitos funcionários, desenvolver muitas equipes, muita tecnologia, uma equipe de TI gigantesca, que fez com que a empresa tivesse não só despesas de depreciação e amortização relevante, mas despesas de vendas gerais administrativas. A empresa pode se alavancar operacionalmente também, tendo muitas despesas de funcionário, para de novo reduzir o seu lucro líquido, pagar menos imposto, ou pelo menos diferir esse imposto lá para o futuro, quando o lucro dela realmente estiver expressivo. Conforme a gente viu em 2021, um lucro líquido de 33 bilhões de dólares no caso da Amazon. Então, normalmente, repare que nas empresas de crescimento, a gente tende a ter muito mais esse efeito de alavancagem operacional. Por isso, normalmente, quando uma empresa é de crescimento, o management da empresa, o corpo administrativo dela, quando vai reportar os resultados, ela costuma focar muito mais no top line, na receita da empresa. Porque no curto prazo, a empresa dá lucro, dá prejuízo, não é tão importante assim. Inclusive, se ela não der lucro, ela não vai pagar imposto, esse dinheiro vai ficar dentro da empresa e a empresa vai conseguir reinvestir de forma mais agressiva ainda em crescimento. Então, quanto mais de crescimento uma empresa é, quanto mais ela é focada na parte de crescer, mais a gente se importa com o crescimento de receita e ignora um pouco mais a parte do lucro líquido lá embaixo. Já nas empresas maduras de dividendos, ou como a gente chama mais tecnicamente empresas de valor, que são aquelas empresas que já são consolidadas, normalmente indústrias que não estão crescendo. Exemplo aqui no Brasil, Ambev, exemplo nos Estados Unidos, Colgate, Procter & Gamble. Aí sim a gente vai se preocupar muito mais com o lucro líquido, com o resultado que a empresa está dando no final do dia, do que necessariamente com o crescimento da empresa, uma vez que ela já está no seu estágio de maturidade e não tem tanto crescimento assim pra gente esperar. Por isso que é importante você saber onde que a empresa que você investe está. Ela está no momento de crescimento, ela está no momento de dividendo, porque aí sim você vai saber interpretar melhor e saber no que dar mais importância. Por que a empresa madura, a empresa de valor, ela precisa dar mais foco na parte dos resultados? Porque ela está focada principalmente em manter as suas vantagens competitivas, manter aquele mercado que ela já adquiriu de forma lucrativa e remunerar os seus acionistas através dos dividendos. Não é à toa que o Peter Lynch menciona que o futuro de toda empresa de crescimento é se tornar uma empresa de dividendos. Mas enfim, só um ponto aqui para você prestar atenção quando você estiver analisando os resultados das empresas que você investe. Alerta aqui um bônus extra, tá? Assim como o EBITDA é um indicador financeiro não padronizado, que cada empresa vai ajustar ali do jeito que ela achar mais coerente, a gente tem outros indicadores ajustados, como por exemplo o próprio lucro líquido ajustado, que na grande maioria das vezes vai excluir efeitos não recorrentes. Como assim, Fábio? Eventualmente a empresa recebeu um dinheiro de uma indenização de uma multa, isso impactou o lucro líquido, mas a empresa vai ajustar, vai reduzir isso, porque isso não é recorrente, não é esperado que nos próximos períodos essa receita vá acontecer. Ou, por exemplo, a empresa perdeu um processo jurídico e teve que pagar uma multa, por exemplo, que também vai acontecer de forma não recorrente. É comum o lucro líquido da empresa também estar ajustado por esses eventos não recorrentes. Então, muitas vezes a empresa pode pedir, por exemplo, a restituição de um imposto que foi pago ao longo de décadas, como, por exemplo, a gente está vendo o ICMS de várias empresas de distribuição de energia, de geração de energia recentemente. Isso entra no resultado da empresa, mas isso é não recorrente, né? Quando a empresa ganha essa restituição. Então, normalmente o lucro líquido ele costuma ser ajustado por eventos que são não recorrentes. E o evento não recorrente, que é bastante recorrente, na verdade, é a remuneração dos diretores com ações. E aí eu trouxe para vocês um caso que ficou bastante polêmico, saiu recentemente, é referente às ações do Nubank. O Nubank reportou um lucro líquido de 17 bilhões de dólares agora no segundo trimestre de 2022. No caso do Nubank, eles reportaram um prejuízo contábil de 29,9 milhões de dólares no segundo trimestre de 2022. Mas ao mesmo tempo, a empresa já reportou, opa, não foi um prejuízo, foi um lucro líquido ajustado positivo de 17 milhões de dólares. E que diferença foi essa? A diferença foi referente às despesas que a empresa teve com a remuneração variável em ações dos seus executivos, ou seja, a empresa paga os seus executivos em ações ou em opções de ações,
ações. Isso gera uma despesa para a empresa, mas a empresa está reportando como se isso não fosse algo recorrente, que de fato não é, porque a remuneração variável em ações, ou Stock-Based Compensation, como a gente chama em inglês, ela vai variar em função das metas que são batidas pelos conselheiros, pelos administradores, pelos diretores de uma forma geral. E as empresas divulgam o plano de remuneração variável de ações dos seus executivos para você entender como que essa lógica funciona. Mas por que o Nubank foi tão criticado? Porque, por exemplo, nesse segundo trimestre de 2022, ele teve um lucro suposto de 17 milhões, só que quando a gente coloca a remuneração variável em ações dos seus funcionários, ele passa para um prejuízo. É como se, ou se dá a impressão de que todo o lucro da empresa está indo para remunerar a diretoria. O que na minha avaliação não é justo, porque o Nubank é uma empresa de crescimento extremamente exponencial. Um lucro líquido de 17 milhões também não seria nada relevante no momento atual da empresa, onde ela está buscando crescer e se expandir, inclusive em vários outros novos mercados. Fechou o segundo trimestre com 65,3 milhões de clientes aqui no Brasil, está entrando no México, está entrando na Bolívia. É uma empresa de crescimento bastante expressivo, a gente não deveria se preocupar tanto ali com lucro líquido. Eu pessoalmente não tenho ações do Nubank, acho o case bastante interessante, acompanho um pouco de longe, quem sabe no futuro eu boto ela na carteira. E pra gente fechar o vídeo aqui, vamos fazer um resumo de tudo que a gente viu de forma bem rápida e direto ao ponto. EBITDA é uma medida contábil não padronizada, as empresas podem reportar e fazer ajustes de forma diferente. Você mesmo pode calcular o EBITDA para uma determinada empresa. O EBITDA costuma ser mais utilizado e mais observado na análise das empresas do que o lucro líquido. O EBITDA costuma ser levado mais em consideração do que o próprio lucro líquido da empresa, porque reestruturar a parte financeira da empresa costuma ser muito mais simples do que reestruturar todas as operações da empresa, caso aquele business não seja um negócio lucrativo. Ou seja, o EBITDA é uma medida desalavancada. O EBITDA é uma medida que desconsidera toda a parte financeira da empresa. Quanto mais de crescimento a empresa é, mais você vai se preocupar com a receita, em segundo lugar o EBIT e o EBITDA, em terceiro lugar o lucro líquido. Para as empresas que já são maduras, você vai se preocupar mais com o lucro líquido, com o EBIT, com o EBITDA, e lá no final com o crescimento da receita da empresa, que tende a não ser tão expressivo assim, por ser já uma empresa madura. Eu vou dizer que a gente chega aqui é que a análise de empresas nunca é algo linear, e o ideal é sempre você comparar EBITDA com EBITDA, EBIT com EBIT, lucro líquido com lucro líquido e receita com receita, sendo para a mesma empresa de um período em comparação com outro, ou até mesmo comparando pares do mesmo mercado e empresas que competem entre si. Segundo ponto importante da conclusão, se o EBITDA e o EBIT e o lucro líquido tiverem muito diferentes, é importante você acender uma lupa para pelo menos você entender como que está sendo essa dinâmica de reporte dos resultados, obviamente levando em consideração os outros pontos que a gente mencionou aqui no vídeo. Para finalizar aqui na nossa conclusão, uma sacada muito genial, que é uma sacada que eu aplico todos os dias nos meus investimentos, que eu aprendi com o Charlie Munger, é que se uma empresa é muito complicada, se ela tem um EBITDA muito diferente do EBIT, se você não consegue interpretar muito bem por que essa diferença está acontecendo, você pode pegar essa empresa e botar na caixinha do muito complicado. Você não precisa estar certo e você não precisa saber analisar absolutamente todos os tipos de empresa que param na sua frente. Eu julgo que saber dizer não para os investimentos é tão ou mais importante do que saber dizer sim. E o Charlie Munger considera que os investimentos ele classifica nessas três caixinhas: a caixinha do sim, a caixinha do não e a caixinha do muito complicado, que também é um não. E lembrar sempre que negócios simples e pouco complicados podem ter performances muito melhores do que negócios extremamente complicados. Não é porque uma empresa é difícil de analisar que ela vai dar retornos melhores. Beleza? Pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, compartilhe o que vocês acham que tem interesse. Se você não baixou o e-book que eu mencionei, vai lá no link da descrição. Tenho certeza que se você chegou até aqui nesse vídeo, você vai gostar do material. Confia em mim. E eu quero saber aqui nos comentários, se você ficou com alguma dúvida, vai ser um prazer eu poder tirar sua dúvida, então deixa ela aqui nos comentários. Valeu e a gente se vê no próximo vídeo.